Alguns nomes e detalhes nesta história foram alterados para preservar o anonimato e a confidencialidade. Nem todas as fotografias são da cena real. No dia 14 de agosto de 2017, às 10 horas e 15 minutos da manhã, um helicóptero preto de turismo subiu acima dos penhascos vermelhos do Grand Canyon, no Arizona. Jeremy Griffin, de 34 anos de idade, sua esposa Jenny, de 29 anos, e o piloto Robert Evans, de 48 anos, estavam a bordo, a caminho do Dragon's Canyon, um desfiladeiro profundo e misterioso que passou a personificar esse mistério sombrio. As equipes de resgate vasculharam centenas de quilômetros quadrados de deserto queimado, onde as temperaturas chegaram a 110 graus Fahrenheit. Nem um único pedaço de destroços, nem um único rastro de fogo. O Canyon simplesmente engoliu os 3 homens em suas mandíbulas de pedra. Exatamente um mês depois, no dia 14 de setembro de 2017, caminhantes avistaram um homem exausto em uma trilha remota. Era o piloto desaparecido Robert Evans. Seu corpo estava coberto de queimaduras purulentas, e em sua mão trêmula e ensanguentada, ele segurava a jaqueta azul de Jenny, encharcada de sangue seco, e o smartphone quebrado de Jeremy. Quando os guardas florestais correram até ele, esperando ouvir uma história trágica sobre o acidente de avião, Robert olhou para cima com olhos vidrados e sibilou as palavras que mudariam o curso dessa investigação para sempre. Nós não caímos. Eles estavam esperando por nós no escuro. No dia 14 de agosto de 2017, o sol da manhã aquecia impiedosamente o asfalto da cidade turística de Tusayan, Arizona. O termômetro subia inexoravelmente para 90 graus Fahrenheit. Às 8h30 da manhã, um SUV Ford Explorer preto alugado parou no estacionamento em frente ao escritório da companhia aérea privada. 2 pessoas saíram do carro. Jeremy Griffin, de 34 anos, e sua esposa Jenny, de 29 anos. De acordo com a recepcionista, o casal parecia completamente relaxado. Eles tinham vindo para um passeio exclusivo, um voo sobre as partes mais selvagens do Grand Canyon, onde os turistas raramente chegam. Robert Evans, de 48 anos, foi indicado como piloto naquele dia fatídico. Evans era considerado uma autoridade inquestionável no mundo das pequenas aeronaves. Veterano com mais de 8.000 horas de voo, ele conhecia cada curva do desfiladeiro, cada corrente de ar traiçoeira sobre as rochas vermelhas. Sua reputação era impecável. O registro de voo mostrava que o helicóptero havia passado por um check-up completo de manutenção, apenas 3 dias antes do voo. Não foram encontradas falhas no motor ou nos sistemas de navegação. Jeremy e Jenny passaram pelas instruções de segurança padrão. Colocaram coletes salva-vidas e fones de ouvido especiais com microfones para se comunicarem na cabine barulhenta. Às 10 horas e 15 minutos da manhã, o helicóptero leve de turismo decolou da plataforma de pouso. As pás levantaram uma espessa nuvem de poeira vermelha e a máquina se dirigiu rapidamente para o norte, sobrevoando os maciços da Floresta Nacional de Kaibab. A rota declarada passava pelo Corredor dos Dragões, uma das seções mais largas, mas também mais profundas e perigosas do Canyon. O voo deveria durar exatamente 1 hora e 45 minutos. No início, tudo correu estritamente de acordo com o planejado. A sala de controle recebia regularmente sinais automáticos do transponder. O veículo estava voando a uma altitude de 1.500 pés acima da borda do platô. Entretanto, às 11 horas e 45 minutos da manhã, algo inexplicável aconteceu. O sinal do transponder piscou pela última vez na tela do radar e desapareceu para sempre. O controlador de plantão escreveria mais tarde em seu relatório oficial que não houve nenhum pedido de socorro ou relato de problemas técnicos por parte do piloto do Evans. As ondas aéreas permaneciam completamente limpas e calmas. O despachante repetiu o pedido padrão várias vezes no microfone, exigindo que o voo confirmasse suas coordenadas atuais. Mas a única resposta foi um silvo monótono. A perda de comunicação nas fendas estreitas do Canyon era considerada normal, portanto, o protocolo exigia que eles esperassem. Mas quando o helicóptero não retornou à base ao meio-dia e as reservas de combustível de aviação estavam prestes a se esgotar, a administração da companhia aérea deu o alarme. Uma operação de busca e resgate em grande escala foi iniciada 2 horas após o horário previsto para o pouso. Os policiais do xerife do condado de Coconino, dezenas de guardas florestais do Serviço Nacional de Parques
e a aviação civil começaram a vasculhar cada quilômetro quadrado do South Rim. Helicópteros com termovisores examinaram os penhascos íngremes, procurando radiação de calor do motor ou dos corpos. Equipes a pé exploraram o fundo do cânion. As condições eram catastróficas. As temperaturas no fundo do cânion ultrapassavam os 110 graus Fahrenheit, tornando a busca um inferno. Apesar dos esforços sem precedentes, o cânion parecia dissolver o carro e seus 3 passageiros. Investigadores experientes ficaram perplexos. Em um acidente grave, um sinalizador de emergência que responde a sobrecargas graves deveria ter sido ativado imediatamente. Mas as frequências de resgate estavam silenciosas. Não havia cheiro de queimado no ar quente, e não havia marcas de impacto de lâmina ou manchas de combustível nas rochas vermelhas. Não havia destroços. Nenhum pertence pessoal de turistas. Apenas um vazio assustador que escondia a verdade de forma confiável. Após 2 semanas de buscas exaustivas, a liderança da operação tomou uma decisão difícil. A fase ativa foi interrompida. Jeremy Griffin, sua esposa Jenny e o piloto Robert Evans foram listados como desaparecidos. O caso estava sendo preparado para ser transferido para o Canyon Secrets Archive, reconhecendo formalmente as pessoas como mortas. Na época, nenhum dos investigadores suspeitava que as areias do deserto produziriam sua primeira descoberta horrível muito antes do que poderiam imaginar. Exatamente 1 mês se passou desde o desaparecimento. No dia 14 de setembro de 2017, por volta das 16h30, um grupo de caminhantes experientes estava fazendo uma difícil travessia da seção mais remota da Bright Angel Trail, que serpenteia perto das águas furiosas do Rio Colorado. A temperatura no fundo do desfiladeiro era de 150 graus Celsius. As pedras irradiavam calor, transformando o estreito cânion em um verdadeiro forno. Os caminhantes, de acordo com suas declarações oficiais posteriores aos investigadores da polícia, haviam parado para fazer uma pausa em um leito de riacho seco, quando um deles notou um movimento estranho a vários metros à frente. A princípio, eles pensaram que fosse um animal ferido, mas depois uma silhueta humana surgiu em meio à névoa de ar quente. O homem não andava, mas arrastava seu corpo sobre as pedras afiadas, balançando de um lado para o outro. Seu andar era caótico, desprovido de qualquer coordenação. Quando os turistas chegaram a menos de 15 metros, ficaram horrorizados. O rosto do estranho e as partes expostas de seu corpo se transformaram em uma máscara sangrenta contínua de queimaduras solares graves. A pele estava se soltando em grandes pedaços, expondo feridas inflamadas e purulentas. Suas roupas haviam se transformado em trapos sujos e rasgados, com ossos aparecendo. Ele havia perdido pelo menos 40 quilos e estava à beira da exaustão física total. Ele mal conseguia mover os pés descalços, que haviam sido desgastados até a carne, deixando pequenas pegadas sangrentas na poeira quente. Esse homem morto-vivo era o piloto desaparecido Robert Evans. Os turistas ativaram imediatamente um transmissor de emergência via satélite. O próximo grupo de guardas florestais do Serviço Nacional de Parques chegou ao local em 45 minutos, em um helicóptero leve de resgate. Quando o médico da equipe correu para a vítima, Robert finalmente perdeu a força e caiu de joelhos. Depois, caiu de cara na poeira vermelha. Os guardas florestais o viraram cuidadosamente de costas, preparando-se para iniciar a ressuscitação e a aplicação de soro intravenoso. Foi nesse momento que eles notaram sua mão direita. Os dedos do piloto estavam travados em uma cãibra rígida, como se estivessem congelados em rigor mortis. Em sua mão trêmula e com osso, ele segurava a descoberta que mudou o status do caso de acidente para crime no mesmo segundo. Era uma blusão de nylon azul, que pertencia a Jenny Griffin, de 29 anos. O tecido da jaqueta estava encharcado com manchas escuras de sangue seco, e em alguns lugares estava rasgado em pedaços, como se tivesse sido cortado por lâminas ou garras afiadas. Embrulhado nesse tecido ensanguentado havia outro objeto, o relógio inteligente de Jeremy Griffin. A pulseira do relógio estava brutalmente rasgada, e os restos da caixa de metal mostravam arranhões e amassados profundos causados por fortes impactos em pedras.
Os guardas florestais tiveram que forçar os dedos mutilados de Evans a se separarem para remover as evidências. O piloto foi imediatamente embarcado em um helicóptero de resgate e evacuado para o Flagstaff Medical Center. Durante o voo, que durou cerca de 30 minutos, o estado do paciente permaneceu crítico. O paramédico registrou uma frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto, pressão arterial extremamente baixa e desidratação grave. Além disso, nos pulsos e tornozelos de Evans, os médicos notaram sulcos profundos e simétricos, marcas características de cabos de aço puxados com força ou amarras de plástico rígido. Essas marcas indicavam uma contenção longa e violenta, o que finalmente rejeitou a teoria de uma simples perambulação no deserto após o acidente. No hospital, Evans foi imediatamente internado na unidade de terapia intensiva. Uma equipe de médicos lutou por sua vida nas 18 horas seguintes. Eles administraram infusões maciças de antibióticos para evitar a sepse causada pelas feridas infectadas e soluções especiais para restaurar o equilíbrio de água e eletrólitos. Enquanto isso, 2 detetives do gabinete do xerife do condado de Coconino e um agente especial do Federal Bureau of Investigation já estavam de plantão na unidade de terapia intensiva. Eles haviam chegado com um único objetivo em mente: descobrir as coordenadas do local da queda do helicóptero, na esperança de encontrar os corpos do casal Griffin. Eles esperavam ouvir a história clássica, embora trágica, de falha do motor, pouso forçado, tentativas desesperadas de sobreviver sob o sol escaldante e a morte lenta dos passageiros por desidratação. Eles estavam preparando mapas topográficos para marcar o setor de busca dos destroços. Em 15 de setembro, às 9 horas da manhã, o médico de plantão disse aos investigadores que o paciente havia saído de um sono induzido por medicamentos e conseguia responder a perguntas simples. Os detetives entraram cautelosamente no quarto, ligando imediatamente os gravadores digitais para registrar as declarações oficiais. Robert Evans estava deitado em uma cama de hospital, conectado a uma dúzia de monitores médicos e sistemas de suporte à vida. Seu rosto estava coberto por uma espessa camada de pomada antisséptica especial, e seus olhos pareciam sobrenaturalmente fundos e vazios. Havia um silêncio pesado e opressivo no quarto, quebrado apenas pelo som rítmico do monitor cardíaco. O investigador sênior se aproximou lentamente da cama, disse seu posto e nome e, em seguida, perguntou ao piloto o que exatamente havia acontecido no dia em que o helicóptero desapareceu e onde Jeremy e Jenny estavam agora. Em vez da esperada história sobre a luta contra os elementos do deserto, Robert virou a cabeça lentamente. Seu olhar estava completamente vítreo, sem qualquer foco, como se ele ainda estivesse olhando para o abismo escuro do cânion. Seus lábios queimados se moveram levemente. A voz do piloto, de acordo com a transcrição da gravação de áudio do primeiro interrogatório, parecia mais o farfalhar seco da areia quente do que a fala humana, e fez com que detetives experientes estremecessem de frio e horror. "Nós não batemos", sussurrou Evans, engolindo com dificuldade o ar seco após cada palavra que dizia. Sua respiração foi interrompida por uma tosse fraca. "Nosso rotor de cauda começou a funcionar mal de repente. Fiz um pouso de emergência em um platô remoto. O carro estava totalmente intacto. Ficamos sentados e esperamos por ajuda. E realmente achamos que estávamos salvos quando as pessoas saíram de trás das rochas." Robert ficou em silêncio. Seu monitor de frequência cardíaca acelerou repentinamente, emitindo um som alarmante. A enfermeira deu um passo à frente, com a intenção de intervir, mas o detetive a impediu com um gesto firme de mão. O piloto agarrou convulsivamente o lençol branco do hospital e, olhando diretamente nos olhos do investigador, com seus olhos encovados, continuou sua terrível confissão. "Eles não iam nos ajudar." Ele sibilou, seus olhos refletindo um horror primitivo e desumano. "Eles cercaram silenciosamente nosso helicóptero. Estavam fortemente armados e estavam esperando por nós." Caros espectadores, antes de continuarmos a mergulhar nos materiais macabros desse caso, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um comentário e curtam. Os algoritmos da plataforma são projetados de tal forma que é a sua atividade que ajuda a promover o vídeo, permitindo que muito mais pessoas conheçam a verdade sobre esses eventos horríveis. O apoio de vocês é extremamente importante para mim. E agora, de volta à unidade de terapia intensiva do Flagstaff Medical Center,
onde os detetives apertaram o botão de gravação em seus gravadores digitais, preparando-se para ouvir a confissão mais aterrorizante de suas carreiras. De acordo com a transcrição oficial do interrogatório, que começou às 9h45 da manhã do dia 15 de setembro, Robert Evans descreveu seu sequestro. Ele disse que após um pouso forçado em um platô rochoso, eles esperaram a chegada dos socorristas. A temperatura chegou a 115 graus Fahrenheit. No entanto, em vez de guardas florestais, um grupo de pessoas apareceu de repente por trás das rochas maciças. De acordo com Evans, esses não eram saqueadores comuns do deserto. Eles estavam cercados por 7 homens em camuflagem tática, sem nenhuma insígnia. Cada um deles segurava um rifle automático de estilo militar. Os militantes agiram em silêncio e de forma coordenada. Eles empurraram os turistas com força sobre uma pedra quente e amarraram seus pulsos com grampos de plástico. Colocaram sacos de lona sobre suas cabeças. O helicóptero foi imediatamente coberto com uma rede de camuflagem que imitava perfeitamente a rocha vermelha, tornando o veículo completamente invisível do ar. Depois disso, eles foram forçados a caminhar. A descida às cegas durou mais de 3 horas por caminhos perigosos. Por fim, eles foram levados às cavernas, que se revelaram um sistema de minas abandonado no início do século XX. Em seu depoimento, Robert chamou o local de Blackwood Site, o nome que os guardas deram a ele. Esse grupo bem organizado transformou os labirintos subterrâneos em seu posto avançado inexpugnável. O isolamento absoluto do cânion o tornou ideal para a produção em larga escala de drogas sintéticas e armazenamento de armas. A espessura da rocha de várias centenas de metros bloqueava de forma confiável os sinais de rádio. Jeremy e Jenny Griffin, juntamente com vários outros turistas aleatórios, foram transformados em escravos. As pessoas eram forçadas a trabalhar 18 horas por dia. Sua tarefa era carregar barris de plástico com produtos químicos tóxicos, por túneis estreitos e mal ventilados. Cada barril pesava mais de 90 quilos. A fumaça venenosa queimava os pulmões dos escravos. Robert descreveu com horror os métodos sádicos dos supervisores. Aqueles que caíam no chão por exaustão ou envenenamento químico não recebiam ajuda. Os guardas simplesmente pegavam as pessoas exaustas e as jogavam vivas nos abismos das antigas minas. Robert considerou seu resgate um milagre. Durante um turno em um dos túneis, um velho suporte de madeira desmoronou repentinamente. Aproveitando a espessa nuvem de poeira e pânico, o piloto correu desesperadamente para a escuridão e conseguiu se espremer em uma estreita fenda de ventilação. Ela não tinha mais do que 15 centímetros de largura. Durante 2 dias, Robert rastejou no escuro por essa tripa de pedra, raspando sua pele contra as saliências afiadas de granito. Seu único guia era uma corrente de ar fresco, quase imperceptível, que vinha da superfície. Ao terminar sua confissão, o piloto tentou desenhar um mapa aproximado da área para a polícia. O detetive se inclinou para mais perto, anotando cada detalhe. De repente, Evans se inclinou para a frente, agarrou seus dedos mutilados convulsivamente na armadura do investigador e sibilou. Eles sabem que eu fugi. Se você não encontrar esse bunker até o amanhecer, eles vão encher toda a entrada de ácido, junto com Jenny e Jeremy. A declaração oficial do sobrevivente Robert Evans fez com que o caso passasse instantaneamente do status de uma operação rotineira de busca e resgate para o plano da luta contra o terrorismo federal. O Departamento de Polícia do Condado de Coconino percebeu que seus recursos limitados eram completamente inadequados para enfrentar o grupo paramilitar. No mesmo dia, todos os materiais foram transferidos com urgência para a jurisdição do Federal Bureau of Investigation e da Unidade de Vítimas Especiais da Administração de Combate às Drogas. Uma sede operacional temporária foi montada na cidade de Williams, a algumas dezenas de quilômetros da margem sul do cânion. Um prédio escolar foi transformado em um centro de coordenação com analistas, comandantes táticos e especialistas em comunicações via satélite. De acordo com relatórios confidenciais, a primeira prioridade dos analistas era determinar as coordenadas exatas da chamada instalação Blackwood. Os pontos de referência que o piloto exausto conseguiu fornecer de memória
apontavam para uma área extremamente remota que não constava nos mapas turísticos. Esse setor estava localizado a oeste da reserva indígena Havasupai, onde as rochas formavam um labirinto natural de centenas de cânions cegos. As imagens de satélite de alta resolução não mostravam nada além de rochas áridas e sombras. Os militantes usaram uma camuflagem perfeita. Os scanners térmicos dos drones não conseguiam penetrar centenas de metros de rocha, e todas as saídas externas para as antigas minas foram cobertas com escudos térmicos que se fundiam completamente com a temperatura de fundo do deserto. Não havia tempo para uma preparação cuidadosa ou um longo reconhecimento. Todos os membros do quartel-general operacional entendiam claramente a natureza catastrófica da situação. Assim que os supervisores do complexo descobrissem a ausência de Robert e encontrassem um suporte quebrado perto da fenda estreita, eles perceberiam instantaneamente que haviam sido expostos. De acordo com os protocolos de segurança dos cartéis, nesses casos, decide-se eliminar imediatamente as evidências e as testemunhas. Jeremy, de 34 anos, Jenny, de 29 anos, e os outros prisioneiros poderiam ter sido mortos a qualquer momento, e seus corpos enterrados para sempre em toneladas de rocha nas profundezas do subsolo. A operação tinha de ser lançada antes do amanhecer de 15 de setembro, usando o elemento surpresa. O comando conjunto decidiu por um ataque imediato. Às 2 horas da manhã, os melhores soldados das equipes de assalto se reuniram em um grande ginásio transformado em área de reunião. Homens com equipamento completo de combate ouviam silenciosamente seu comandante. De acordo com um dos agentes, a atmosfera na sala estava tensa a ponto de causar pânico. Todos sabiam muito bem que não estavam indo para uma prisão comum, mas para uma operação militar completa em um espaço mortalmente confinado. Os soldados receberam desenhos antigos de minas de cobre do início do século XX. Cada agente recebeu um colete à prova de balas pesado, dispositivos modernos de visão noturna, granadas de atordoamento e respiradores especiais de circuito fechado, pois era esperada a presença de gases tóxicos. As forças especiais estavam se preparando para um confronto com psicopatas que não tinham absolutamente nada a perder e estavam armados até os dentes. Às 3 horas e 45 minutos da manhã, uma flotilha de helicópteros pretos pesados decolou do local de pouso improvisado para o céu noturno. Suas luzes de navegação foram completamente desligadas para manter uma camuflagem rigorosa. Os pilotos foram guiados apenas por telas de câmeras infravermelhas. A aeronave voou em uma altitude extremamente baixa, a apenas algumas dezenas de metros acima das copas das árvores dos altos pinheiros da floresta de Kaibab, para evitar a detecção por possíveis radares militantes. O rugido alto dos potentes motores e o bater rítmico das lâminas cortavam impiedosamente a escuridão fria. À frente estava o abismo negro do Grand Canyon, mais de 277 quilômetros de um antigo caos de pedra, com uma fonte mortal borbulhando em seu coração escuro. Às 4 horas e 20 minutos, o esquadrão alcançou a área-alvo e iniciou uma rápida descida no estreito desfiladeiro que levava à entrada do sítio Blackwood. As rochas se fecharam em torno dos veículos, deixando um espaço mínimo para manobras. O comandante da equipe tática levantou o punho, dando a ordem para se preparar para o pouso. As portas laterais dos helicópteros se abriram, deixando entrar o vento gelado. Os agentes seguraram seus fuzis de assalto com mais força, olhando para a escuridão sob suas botas. Faltavam alguns segundos para o início da operação mais brutal da história do Estado. A luz indicadora na cabine de comando mudou repentinamente para vermelho, quando o primeiro brilho, quase imperceptível, veio da escuridão abaixo. Às 4 horas e 22 minutos da manhã do dia 15 de setembro, o grupo tático iniciou a fase final e decisiva da operação. Para não se deixar disfarçar pelo barulho das aeronaves de asas rotativas, o comando tomou a difícil decisão de não se aproximar diretamente da entrada de helicóptero. O esquadrão pousou as equipes de assalto em um estreito cume rochoso, exatamente 3 milhas a sudoeste das coordenadas identificadas pela inteligência do alvo. Cada agente carregava mais de 60 quilos de equipamento tático, proteção balística e armas. Eles tinham pela frente uma marcha extenuante em um terreno extremamente difícil,
onde cada passo descuidado poderia levar a um mergulho mortal em um abismo sem fundo. O movimento foi realizado em completo silêncio. Exatamente às 5 horas da manhã, a vanguarda da unidade especial chegou à linha de ataque. O disfarce das patrulhas avançadas do cartel era perfeito. Entretanto, a superioridade tecnológica desempenhou um papel fundamental. As duplas de franco-atiradores assumiram silenciosamente as alturas dominantes e começaram a escanear o perímetro com escopos de imagens térmicas. A ótica infravermelha detectou instantaneamente a radiação dos corpos humanos. Os 2 guardas fortemente armados estavam escondidos atrás de abrigos que se fundiam completamente com a temperatura de fundo das rochas. Depois de confirmar os alvos, foram ouvidos 2 estalos quase inaudíveis de tiros silenciados. Os 2 guardas caíram mortos ao mesmo tempo, antes que pudessem dar o alarme. O perímetro externo foi violado com sucesso. A equipe de assalto se aproximou rapidamente da entrada principal. A antiga mina de cobre, a Blackwood Facility, havia sido transformada em uma verdadeira fortaleza. A entrada estava bloqueada por enormes portões de aço cobertos de ferrugem e reforçados com vigas grossas. Era impossível derrubá-los sem fazer barulho. Os especialistas em demolição rapidamente colocaram cargas direcionais de explosivos plásticos diretamente sobre os mecanismos de travamento. Às 5 horas e 15 minutos, o comandante deu a ordem para iniciar a fase ativa. Um clarão ofuscante cortou a escuridão do deserto, e no momento seguinte, o cânion tremeu com uma forte explosão. A pesada porta de aço foi arrancada de suas dobradiças com um guincho terrível e voou para dentro do túnel escuro. No mesmo instante, uma corrente de ar espessa e sufocante atingiu os agentes no rosto. Como os assaltantes lembraram mais tarde, o fedor de amônia, solventes e esgoto era tão denso que parecia uma barreira física, evidência direta de um laboratório de grande escala. O comandante ordenou imediatamente a ativação dos respiradores de ciclo fechado. A visibilidade nas primeiras dezenas de metros do corredor foi reduzida a quase zero, devido à nuvem de poeira e à névoa química sufocante provocada pela explosão. Os comandos de elite começaram a descer para o abismo. O labirinto subterrâneo era iluminado apenas pelas luzes vermelhas do sistema de emergência, que projetavam sombras bizarras nas paredes. De repente, o silêncio sinistro da masmorra foi quebrado por uma barragem de fogo. Os militantes do sindicato se recuperaram do choque e abriram fogo maciço das profundezas da entrada. O eco dos tiros soou ensurdecedor no espaço de pedra apertado. Seguiu-se um tiroteio extremamente violento. No entanto, o grupo tático agiu da maneira mais fria possível. Eles usaram efetivamente granadas de atordoamento, que iluminaram repetidamente os túneis escuros com flashes brancos ofuscantes, desorientando o inimigo. O progresso continuou lento. O labirinto estava repleto de armadilhas de engenharia, fios de arame finos e câmeras de vigilância habilmente ocultas. De acordo com relatos oficiais, foram necessários mais de 45 minutos de contato de fogo contínuo para limpar completamente apenas os primeiros 300 metros da base. Seu alto nível de treinamento permitiu que as forças especiais limpassem metodicamente cada compartimento, suprimindo os pontos de disparo e empurrando inexoravelmente os criminosos para mais fundo na escuridão da mina. A cada 10 metros de descida, o ar ficava mais quente e a concentração de substâncias tóxicas aumentava rapidamente. Por fim, a vanguarda blindada da equipe de assalto chegou a uma enorme caverna que servia como centro de transporte. No meio desse salão havia um buraco negro profundo, o poço de um antigo elevador de carga, cujos cabos haviam sido cortados. Os agentes imediatamente assumiram uma defesa circular, espiando a escuridão do nível inferior. O tiroteio parou por um momento, e foi nesse breve segundo de silêncio absoluto, em meio ao zumbido monótono dos tubos de ventilação, que um som veio das profundezas e fez os veteranos congelarem. Do fundo do abismo tóxico e quente, veio o raspar rítmico e metálico de uma corrente contra a pedra, acompanhado de uma tosse humana fraca. Às 5 horas e 45 minutos da manhã, o grupo tático especial iniciou a etapa mais difícil do ataque: descer até o fundo do poço do elevador quebrado. Essa manobra exigiu concentração máxima e coordenação perfeita.
Usando equipamentos de escalada pesados, os agentes blindados deslizaram lentamente pelos grossos cabos de nylon. A profundidade do abismo negro foi estimada pelos engenheiros da unidade em mais de 90 pés. Quanto mais fundo eles desciam nas entranhas da Terra, mais alta e insuportável se tornava a temperatura ambiente. De acordo com as leituras objetivas dos sensores meteorológicos portáteis acoplados ao equipamento das Forças Especiais, o ar no nível mais baixo do complexo esquentava até 120 graus Fahrenheit. No entanto, o pior fator não foi o calor da armadilha subterrânea. A atmosfera aqui se transformou em uma névoa química extremamente espessa e corrosiva de cor amarela suja. Mesmo com os modernos respiradores táticos de ciclo fechado, os soldados podiam sentir claramente o gosto metálico nauseante de toxinas mortais. Às 6h02, o grupo avançado finalmente pisou em uma superfície sólida. A equipe de assalto encontrava-se no coração da área de Blackwood, o setor de trabalho mais contaminado. Era uma caverna colossal, esculpida na rocha monolítica, que o Sindicato do Crime havia transformado em uma zona industrial de larga escala para a produção ininterrupta de drogas sintéticas. Os feixes potentes das lanternas táticas sob os barris arrancaram da escuridão as fileiras intermináveis de barris de plástico azul, cada um com um volume de 50 galões. Todos eles estavam cheios até a borda com precursores instáveis, solventes inflamáveis e ácidos concentrados. Correias transportadoras caseiras primitivas se estendiam entre esses contêineres, cobertas por uma camada espessa de pó químico branco e sujeira industrial. O piso de pedra sob as botas pesadas das forças especiais era extremamente escorregadio, devido à escória tóxica formada como resultado de vazamentos constantes e descontrolados de reagentes cáusticos. Foi nessa terrível prisão venenosa, onde cada respiração feita sem proteção adequada queimava lentamente o trato respiratório, que os militantes armados forçaram os sequestrados a trabalhar. Às 6h10, o líder do esquadrão fez um gesto para que seus homens se espalhassem e verificassem cuidadosamente os pontos cegos ao redor dos misturadores industriais. Os dois agentes se moveram silenciosamente em direção ao fraco som de metal tilintando que haviam detectado 1 minuto antes. Atrás de um enorme tanque enferrujado, no canto mais desordenado e escuro do laboratório subterrâneo, eles subitamente avistaram um movimento. No piso de concreto escorregadio, deitado de forma não natural em posição fetal, havia uma pessoa viva. Era Jeremy Griffin, de 34 anos, o homem que eles estavam procurando há 1 mês. O turista, que antes era fisicamente forte e saudável, agora se assemelhava a um verdadeiro esqueleto vivo, mal coberto por uma pele cinza e inflamada. A visão era tão horrível que até mesmo os veteranos das forças especiais congelaram em choque por um momento. Mais tarde, os médicos da equipe tática classificaram oficialmente o estado do refém como crítico e incompatível com a manutenção da consciência. O tornozelo direito emagrecido de Jeremy estava firmemente soldado a uma grossa corrente industrial, cuja outra extremidade estava presa a uma mesa de metal extremamente pesada. Essa mesa estava completamente coberta por frascos sujos e resíduos químicos. O comprimento total da corrente enferrujada não passava de 2 metros, restringindo severamente os movimentos do homem a uma área minúscula e cheia de poças. Em seu corpo mutilado, os especialistas registrariam mais tarde vários sinais de espancamentos sistemáticos, hematomas enormes que já haviam começado a apodrecer devido à absoluta falta de saneamento, e ferimentos profundos causados por traumas de força bruta. Mas foram os vapores venenosos não filtrados que causaram o dano mais fatal ao seu corpo. Os pulmões de Jeremy foram literalmente queimados por dentro pelo ambiente ácido. Ele respirava em rajadas curtas e convulsivas, e cada respiração era acompanhada de um terrível som gorgolejante e do aparecimento de espuma sangrenta em seus lábios, que estavam rachados de sangue. O homem havia perdido pelo menos 50 quilos de peso e estava tão exausto que seus músculos haviam se atrofiado completamente. Ele era fisicamente incapaz de se ajoelhar.
Quando os agentes armados se aproximaram rapidamente dele, Jeremy instintivamente se encolheu em uma pequena bola. Por reflexo, ele levantou as mãos trêmulas e cobertas de lama na tentativa de proteger a cabeça de outro golpe iminente. Sua mente, embaçada pela dor, disse-lhe que eram os supervisores do cartel que haviam retornado para continuar a tortura. Mas quando o feixe branco e ofuscante da lanterna tática deslizou pela armadura escura de Kevlar e capturou as letras contrastantes que compunham a sigla do Federal Bureau of Investigation, um súbito lampejo de consciência clara passou pelos olhos encovados do prisioneiro. As lágrimas rolaram pelo rosto sujo e incrivelmente exausto, deixando rastros leves e úmidos em uma camada espessa de fuligem e poeira química. O médico tático da unidade imediatamente se ajoelhou ao lado da vítima, tirando uma máscara de oxigênio de sua bolsa médica e preparando uma tesoura hidráulica para cortar a corrente imediatamente. No entanto, Jeremy afastou o plástico que salvava vidas de seu rosto com um movimento fraco. O homem reuniu desesperadamente todos os resquícios de sua força vital que ainda se mantinham milagrosamente em seu corpo destruído. De acordo com o testemunho detalhado do médico registrado no relatório pós-operatório final, Griffin agarrou convulsivamente a manga do colete à prova de balas do soldado com seus dedos mutilados e o forçou a se inclinar para perto dele. A voz de Jeremy se transformou em um soluço quase inaudível, aterrorizante de rasgar a garganta. Com um esforço incrível e desumano, ele levantou lentamente a mão trêmula e apontou para o final do longo corredor cheio de fumaça. Os feixes de várias lanternas potentes foram instantaneamente direcionados para aquela direção, arrancando da escuridão uma enorme porta hermética de aço que se assemelhava à entrada de um bunker subterrâneo e estava bloqueada por uma pesada maçaneta dupla. "Ela está lá dentro", Jeremy sibilou, e uma gota de sangue escuro escapou dos cantos de seus lábios. "Eles a levaram para lá." Às 6h15 da manhã, a equipe tática do Federal Bureau of Investigation e o esquadrão de elite da Drug Enforcement Administration entraram na fase final do ataque. Deixando os médicos com o resgatado Jeremy Griffin no laboratório tóxico, a vanguarda do ataque seguiu na direção indicada pelo prisioneiro. O corredor que levava ao covil dos líderes contrastava fortemente com o resto do complexo. As paredes eram cobertas com painéis modernos de isolamento acústico e, em vez de lâmpadas de emergência fracas, havia uma luz branca brilhante saindo do teto. O ar estava visivelmente mais limpo e fresco, o que era uma indicação indiscutível da presença de um poderoso sistema de filtragem autônomo. O sindicato estava se certificando de que seus líderes estivessem em absoluto conforto, enquanto suas vítimas queimavam lentamente vivas na fumaça de ácido ao lado. No final desse túnel, a exatamente 15 metros da área de trabalho, havia uma enorme porta hermética de aço. Ela se assemelhava à barreira impenetrável de um bunker militar e era trancada com segurança por uma pesada maçaneta dupla do lado de dentro. Era atrás dessa divisória resistente que se localizava o centro de comando dos líderes do laboratório de drogas. De acordo com protocolos de operação confidenciais, o uso de explosivos padrão nesse espaço estreito era estritamente proibido. Uma forte onda de explosão poderia ter provocado o colapso de todo o teto de pedra e a inevitável morte do refém. Por isso, as forças especiais usaram equipamentos de engenharia especializados, um expansor hidráulico silencioso e cortadores térmicos de alta temperatura. Às 6h22 da manhã, depois de 7 longos e intermináveis minutos de trabalho em filigrana, os grossos parafusos de aço estavam em brasa e cederam com o estalo metálico penetrante. A pesada porta blindada se fechou lentamente para dentro. No mesmo instante, tiros caóticos soaram de dentro do bunker. Balas de grosso calibre perfuraram as paredes do corredor, provocando faíscas brilhantes e lascas de pedra. Os agentes se dispersaram instantaneamente para os flancos, retornando com rajadas curtas e certeiras. O interior do posto de comando era impressionante em seu contraste cínico. Era uma sala espaçosa, mobiliada com móveis de couro caros, com álcool de coleção, sistemas de comunicação e um enorme arsenal de armas de última geração.
No fundo da sala, escondidos atrás de uma mesa de carvalho enorme e revirada, os dois líderes do cartel estavam atirando de volta. Quando os criminosos finalmente perceberam que todos os caminhos para a retirada estavam cortados pelo Anel de Fogo, eles recorreram ao argumento mais desprezível. Eles arrastaram Jenny Griffin, de 29 anos, para fora de um esconderijo pelos cabelos. De acordo com os agentes, a mulher estava em estado de choque catatônico profundo. Os líderes a mantinham em isolamento absoluto, como uma alavanca psicológica de chantagem contra o marido. Jenny estava com uma aparência terrível. Sua pele havia se tornado mortalmente pálida devido à desidratação crítica. Sombras negras profundas estavam sob seus olhos encovados, e suas roupas haviam se transformado em trapos rasgados e sujos. Um dos líderes prendeu violentamente o braço dela atrás das costas, usando seu corpo emaciado como escudo humano, e pressionou com força o cano de uma pistola de grosso calibre diretamente em sua têmpora. Ele gritava histericamente, exigindo um corredor livre para a saída e um helicóptero imediatamente, prometendo matar a refém ao menor movimento da polícia. A distância entre os homens armados e os terroristas era de menos de 6 metros. No entanto, os líderes fatalmente subestimaram o nível de sangue frio da unidade de elite. Nenhuma negociação foi sequer iniciada. O comandante da unidade deu um sinal tático completamente silencioso. Os dois atiradores de elite, que já haviam assumido posições balísticas perfeitas perto da porta, esperaram apenas uma fração de segundo. Às 6 horas e 27 minutos, 2 tiros sincronizados foram disparados, fundindo-se em um único som alto para o ouvido humano. Os dois líderes caíram mortos com precisão de joias, ferimentos fatais, antes mesmo que pudessem fazer um movimento muscular para puxar os gatilhos. Sem apoio, Jenny não conseguiu se segurar nas pernas enfraquecidas e caiu pesadamente no chão de concreto, ao lado dos corpos de seus algozes. A mulher, que havia sido submetida ao terror psicológico e à expectativa constante de sua própria morte por um mês interminável, arrastou-se de 4 até o canto mais escuro do bunker destruído. Instintivamente, ela se enrolou em uma bola e envolveu os braços trêmulos em volta da cabeça, recusando-se a acreditar na realidade do resgate. Ela estava tremendo tanto que os agentes podiam ouvir seus dentes batendo em um ritmo assustador. Um dos agentes veteranos baixou calmamente seu rifle automático no chão, tirou o capacete de Kevlar para revelar um rosto humano e se aproximou dela com o máximo de cuidado possível. O soldado pegou um cobertor térmico que salvava vidas e, gentilmente, colocou a folha brilhante sobre os ombros da mulher. De acordo com seu relatório, ele se inclinou em direção a ela e, em voz baixa, mas confiante, disse seu nome, acrescentando a frase mais importante: Jeremy estava vivo e foi encontrado. Foi somente naquele momento que a plena realização rompeu a parede de seu profundo trauma. Pela primeira vez, em 30 dias de inferno subterrâneo, Jenny soltou um grito alto e desolador de incrível alívio, que ecoou nas paredes do bunker. Ela se agarrou ao colete à prova de balas de seu salvador com um aperto mortal, engasgando-se com soluços histéricos. Enquanto isso, o ataque estava oficialmente encerrado em todo o perímetro. O comandante do grupo tático se aproximou do cofre à prova de fogo aberto perto da mesa destruída dos líderes. Não havia dinheiro ou joias em seu interior. Havia apenas uma pasta preta grossa com documentos. Quando o detetive sênior abriu cuidadosamente a primeira página desse arquivo, seu rosto ficou instantaneamente pálido sob uma camada de fuligem tática. Na lista gráfica das instalações do sindicato, ao lado do nome do complexo subterrâneo Blackwood, havia o número 14, e logo abaixo, uma longa lista de dezenas de outras coordenadas geográficas precisas espalhadas pelos canyons e florestas mais profundos de todo o país. A pasta preta com documentos encontrada no bunker dos líderes tornou-se o ponto de partida para a maior investigação da história dos Estados Unidos da América. As páginas amareladas continham um mapa detalhado do Império Subterrâneo. As coordenadas apontavam para dezenas de minas escondidas em cantos remotos de parques nacionais em todo o país. O desmantelamento do laboratório da Blackwood Site é oficialmente reconhecido como a maior operação de aplicação da lei no Arizona.
Agentes do Federal Bureau of Investigation realizaram uma série de incursões simultâneas em 7 estados diferentes, destruindo para sempre a infraestrutura do sindicato. O peso total dos precursores tóxicos apreendidos foi estimado em milhares de quilos. A evacuação dos reféns do inferno subterrâneo se transformou em uma operação logística complexa. As equipes médicas tiveram que descer até o fundo da mina com estações de oxigênio portáteis. Jeremy Griffin, de 34 anos, foi trazido à superfície em uma cápsula médica lacrada. Sua respiração foi suportada apenas por um ventilador pulmonar. Jenny Griffin, de 29 anos, que estava em estado de choque profundo e exaustão extrema, foi carregada em uma maca e levada a bordo de um helicóptero pesado. De acordo com relatórios médicos oficiais, o casal sofreu perda de peso crítica, queimaduras químicas extensas no trato respiratório e desidratação grave, e foi levado às pressas para a unidade de terapia intensiva do principal hospital de Phoenix. As audiências no tribunal desse caso sem precedentes só começaram 14 meses depois. Os promotores federais prepararam uma acusação composta por milhares de páginas de fatos secos, mas assustadores. Durante as sessões fechadas, em que foram exibidas imagens de vídeo ao vivo dos túneis envenenados, os jurados não conseguiram esconder seus tremores. O veredicto do juiz federal foi histórico. Cada um dos membros sobreviventes da equipe de segurança recebeu 3 sentenças de prisão perpétua, em uma prisão de segurança máxima, sem a possibilidade de liberdade condicional. Uma comissão do governo decidiu destruir completamente a área de Blackwood. As tropas de engenheiros despejaram milhares de metros cúbicos de concreto superresistente nas entranhas venenosas da antiga mina de cobre. As entradas foram bloqueadas com blocos monolíticos de granito, enterrando para sempre esse terrível capítulo nas profundezas do subsolo. O processo de recuperação da família Griffin foi incrivelmente longo. Jeremy passou mais de 5 meses em um quarto de hospital isolado. A fumaça tóxica do cartel destruiu irrevogavelmente grande parte de seu tecido pulmonar, e agora, cada respiração profunda é fisicamente dolorosa. Jenny precisou de anos de terapia contínua, com especialistas em transtorno de estresse pós-traumático para aprender a dormir no escuro sem ataques de pânico. No entanto, o amor sincero e o apoio mútuo se tornaram um alicerce que os ajudou a sobreviver. O casal decidiu cortar os laços com o passado para sempre. Venderam sua casa no oeste e se mudaram para a costa leste, para o chuvoso estado do Maine, onde as densas florestas decíduas não se assemelhavam às terras devastadas pelo sol. O piloto Robert Evans, cuja coragem e vontade desesperada de viver salvaram o casal das garras da morte iminente, recebeu o maior prêmio civil por heroísmo excepcional. Na cerimônia na capital do estado, ele estava em um terno rigoroso, cercado por repórteres. No entanto, os jornalistas notaram que os olhos do herói permaneciam completamente vazios. Um diagnóstico brutal de transtorno de estresse pós-traumático fechou o céu para ele para sempre. O veterano da aviação com milhares de horas de voo nunca mais tocou em um helicóptero. Ele se estabeleceu em uma casa isolada na beira do oceano, onde o som alto das ondas abafava o som odioso das pás giratórias em sua memória. E o Grand Canyon, assim como milhares de anos antes, continua a nos receber com amanheceres de tirar o fôlego. Todas as manhãs, os raios de sol pintam suas paredes com uma cor vermelha intensa. A temperatura no fundo das gargantas profundas ainda sobe acima de 110 graus Fahrenheit, transformando a paisagem em uma fornalha em brasa. Milhões de turistas despreocupados vêm de todas as partes do mundo para tirar belas fotos. Mas agora essa beleza intocada tem uma cicatriz invisível. As areias vermelhas e os paredões de pedra mantêm um silêncio arrepiante. Eles nos lembram que mesmo nos cantos mais bonitos do planeta, os segredos humanos mais sombrios podem se esconder. Essa história se tornou um longo eco, perdido para sempre nos labirintos sem fundo do Canyon.